Hello, guys! Estão prontos? Bora falar sobre certificação. Preciso, não preciso de certificado para estar botando o meu inglês no currículo. Ok? Hoje temos uma convidada para estar falando sobre isso, conversando com vocês. E quem tiver pergunta pode deixar nos comentários também, ok? Bora esperar mais um pouquinho. Ok. Deixa eu chamar ela aqui. Ok. Então, bora lá, esperar vocês chegarem. Dar um tempinho enquanto todo mundo vai chegando. E eu tenho uma pergunta para vocês já de cara. Precisa ou não precisa de uma certificação para ter o inglês no currículo? No caso, a minha pergunta está relacionada principalmente àquele certificado de conclusão de um curso, por exemplo. E aí? Eles valem? Não valem? Servem para alguma coisa? Hi, Débora. Ok? Oi? Oi. Olá, tudo bem? Tudo. E aí, como é que tá? Tudo bem também, tudo certinho. Que bom. Ah, então, Débora, eu gostaria, então, primeiro que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre quem é a Débora, e, né, e sobre o porquê você tem essa autoridade para falar o que nós temos para falar aqui hoje, ok? Ok, so hello everyone, eu sou a Débora, sou professora de inglês há mais de 18 anos e trabalho com certificações internacionais já há muito tempo. Eu tirei o meu B2 First em 2004, logo que eu comecei a dar aula. E desde então eu me apaixonei pelo processo, pelas provas, especificamente pelas provas de Cambridge. Eu adoro trabalhar com isso, já trabalhei com muitos alunos, trabalhei em uma escola, em uma franquia até o meio do ano. E depois me lancei em carreira solo porque eu decidi que era isso que eu queria fazer de uma forma mais focada, né? Então, o que eu acho mais bacana a respeito dos exames internacionais é exatamente você ter um objetivo e você conseguir medir esse objetivo. Você tem um tempo, um objetivo definido e o tempo para chegar até esse objetivo. Então, eu trabalho principalmente com Cambridge, sou Speaking Examiner. Já trabalhei também com o TOEFL, então a escola onde eu trabalhava foi um centro aplicador durante um tempo, então eu fui responsável por todo o processo. E hoje também treino pessoas para o TOEFL, mas não mais especificamente, o que eu mais costumo trabalhar mesmo são com as provas de Cambridge. Entendi. Ah, uma coisa, Débora, que as pessoas que vêm me procurar, por exemplo, sempre perguntam são: você dá certificado? Porém, não esses certificados que a gente acabou de, citou aí, mas sim o certificado de conclusão. Uhum. E eu queria saber qual é a sua opinião a respeito desses certificados. Legal você ter perguntado, Beca. É assim, ó, eu nunca cheguei a trabalhar com esse tipo de certificado, exatamente porque a maioria dos meus alunos vem já com o objetivo de uma coisa maior, né? Um certificado maior, que é um certificado internacional. Porém, existem alguns lugares que sim, que aceitam, mas aí também tinha muitos alunos que me perguntavam, né? E qual é a diferença? Então, eu tenho um certificado da escola, por que eu vou querer um certificado de Cambridge? Né? Ah, Porque leva o certificado da escola lá na universidade onde você quer fazer intercâmbio, no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde for. Eles não vão reconhecer, isso não vai ser reconhecido. Então, um certificado internacional ele tem um peso muito maior. Quer dizer, não é a escola, não é Débora, né, a DDELT, que é a minha escola, não é a English with Rebecca.
que estão atestando que você tem essas habilidades e tudo mais. É Cambridge, né? A ICS, que é a empresa que aplica o TOEFL. Então, são aí instituições muito maiores e super renomadas. Uhum. Sim. Toda vez que alguém vem me fazer uma pergunta dessa, eu respondo da seguinte forma: eu posso te dar um certificado, sim, de horas, para você Uhum, eliminar horas na faculdade. Agora, para questão de trabalho, etc., eu já falo um pouco que o meu ideal seria justamente o certificado internacional, que vai valer em qualquer empresa ou em qualquer faculdade, que vai realmente fazer diferença no mercado de sim. trabalho, né? É o que impressiona, né? As pessoas, quando vão fazer a seleção, elas vão olhar aquilo de uma universidade, de uma instituição mundialmente reconhecida, é uma outra visão, né? E até quando você me convidou, eu lembrei de uma coisa muito bacana que aconteceu comigo, enquanto já nessa época de transição, né? Então, de professora de escola para professora independente, e eu fiz umas entrevistas em algumas escolas online. E o engraçado é que você pensar, ela é professora de inglês, óbvio que ela vai passar pela entrevista em inglês. E as pessoas que me entrevistaram são pessoas que já são donas da escola, que têm um ótimo nível. Quando eu apresentei, que eu mandei lá, né, no meu currículo, o meu certificado de Cambridge, Uhum. a pessoa que me entrevistou nem quis falar comigo em inglês. Tipo assim, ela falou assim: olha, nem vou falar com você em inglês porque já tá pronto. E isso que já faz 10 anos que eu tirei o certificado. Então, para você ver o peso que isso tem, Então, né? O tipo, a pessoa ficou até peso. com medo de te fazer a entrevista. Ela ficou com. Eu falei, eu acho que ficou com receio, porque, né? Então, assim, o peso que tem o certificado. E o trabalho era para isso. Quer dizer, ela precisava Uhum. saber que o meu inglês era bom. Mas o meu certificado ali já disse tudo que eu precisava. Então, isso foi uma coisa muito bacana, né? É um. E que quando a gente fala, né? Ah, eu preciso ter, aí depende. Você precisar é uma coisa. Agora, outra coisa que eu acabei discutindo hoje até com uma outra aluna minha. Você vai esperar você precisar, né? Porque às vezes, assim, aparece a oportunidade e você tem que agarrar. Então você Uhum. vai esperar você precisar para começar a se preparar, para começar a correr atrás, para aprender como é que faz, toda a questão da estratégia da prova. Então, eu acho uma ideia muito melhor. Eu acho que eu até comentei já outro dia, né? Quando eu devo tirar? Quando, né? Já, já tem em mão, né? Já tem, já se garante, porque a hora que a oportunidade aparecer, você está pronto, E quanto antes você se preparar, melhor você vai na prova também, né? Se for com deixar para fazer certeza. alguma coisa em cima da hora. Com certeza. Você tira toda a pressão, né? Assim, você tem mais tempo para trabalhar, porque é normal no começo você não ter os melhores resultados, né? Isso é Uhum. normal. Você vai aprender as estratégias, vai aprender o que a prova exige. Então, é normal durante um certo tempo você ainda precisar adaptar. Então, com os meus alunos eu faço um acompanhamento muito de perto. Então, qual área você está indo melhor? Olha, seu listening está ótimo, mas o writing a gente tem que trabalhar. Então, a gente intensifica a questão do writing. Então, tem tempo para ter todo esse direcionamento. E não é uma coisa Uhum. que acontece de uma hora para outra, né? E não é qualquer aluno que vai conseguir, por exemplo, se preparar em 2, 3 meses, né? Como é Às vezes o que aparece, muitos né? acham. É, Muitos às vezes acham que é. aparece. Preciso, e tá, ok. Qual o seu nível de conhecimento? Ah, é intermediário e precisa de uma prova avançada, né? Então, tudo isso leva tempo. Tenho certeza que você já deve ter encontrado também, né? Já tive alunos do TOEFL e já tive alunos de SAT também. Hoje não trabalho com isso, mas já tive alunos da área e eu sei que teve aluno que para mim, que chegou para mim com 3 meses, conseguiu se preparar e tirou a pontuação que precisava. Teve aluno que ficou um ano se preparando ali e ainda não se sentia preparado o suficiente para tirar a nota que ele precisava. Uhum, uhum, Conseguia fazer a prova, porém, tipo, a nota em si que era a grande questão, né? entendi. Porque tem muito isso também, né? De você, ok, você prestar a prova, mas você atingir a nota.
o TOEFL mais, né? Porque quando a gente fala dos exames de Cambridge, eles já são mais ou menos graduados, né? Então é B1, B2, C1, C2, você já vai Uhum. com uma ideia do nível. O TOEFL, que é aquele exame que a gente chama de exame de régua, né? Que você Isso. pode pegar uma pontuação desde a mais baixa até a mais alta, e as universidades, elas exigem uma certa pontuação, né? E aí Ah, você precisa saber o quanto você precisa e chegar nesse score. isso. No caso, eles precisavam em torno de 70%, por exemplo, 70 pontos, né? 70 pontos, é. E que é mais ou menos ali o B1, B2, B2 é algo um high por ali, B1. Isso. algum lugar por ali. Então, tinha aluno que chegou para mim sendo B1, então transformar ele primeiro em B2 para depois preparar para a prova. Então, Exato. Exato, tem esse o caminho também, que eu também, o que eu sempre converso também com os meus alunos quando eles vêm para a entrevista, né? Então a gente faz primeiro um nivelamento para ver. Então, olha, você precisa por exemplo, essa aluna que eu tenho de TOEFL, ela precisa do score B1. Ok, você já é B1, então a gente consegue fazer uma coisa mais rápida, passar as estratégias da prova, para que você saiba o que vai acontecer e como vai acontecer e tire a melhor nota dentro do nível que você já tem. Então é uhum. importante também que as pessoas saibam que se elas precisam de uma nota, né, ou que vão prestar uma prova de um nível maior do que aqueles que ela está hoje, ela precisa de mais tempo, porque primeiro desenvolver toda a capacidade linguística, para depois, com a capacidade linguística já desenvolvida, trabalhar com as estratégias para o exame. Ah, no caso, Débora, você que tem já essa experiência, tempo de carreira na área, voltado para os exames da Cambridge, você poderia descrever, por exemplo, a diferença das provas, o que, por exemplo, a pessoa conseguiria alcançar em cada uma delas? Dos descriptors, o que cada aluno. O B1, né, que é o que é considerado o primeiro. Na verdade, ele é considerado um teste, ele não é nenhum exame. Então, é o Preliminary English Test. É aquele aluno intermediário, um intermediário que ainda sente dificuldade na hora de se expressar, que ainda tem um vocabulário bem limitado, que consegue falar de situações do dia a dia com certas restrições. Então, esse seria o B1, que é o PET. Depois a gente vai para o B2, que é o B2 First, já é o nível B2. Esse aluno ele já é o que a gente chama de um Upper Intermediate. Então, ele já consegue se expressar com mais flexibilidade, ele ainda trata de assuntos do dia a dia, ele ainda fala de coisas que são familiares para ele, mas ele já consegue se expandir um pouco mais e abordar assuntos que saem um pouco da sua zona de conforto sem hesitar demais ou sem perder aí as palavras, enfim, né? Uhum. O C1, que é o avançado, já é aquele aluno que trabalha principalmente assim com collocations, então sabe quais expressões que vão juntas, consegue diferenciar register, então o que é formal, o que é informal, qual expressão que é suitable, né, que é aplicável àquele contexto, então consegue já direcionar as palavras de uma forma mais um, apropriada, vamos dizer assim. Então a gente entra na questão de appropriacy. Ele não só fala inglês, mas ele sabe falar inglês em diferentes situações. E saber qual tipo de linguagem ele usa nessas diferentes situações. Se é uma entrevista de emprego, se é numa balada com os amigos, se ele vai escrever, enfim. E o C2 Proficiency, que é o nível mais alto, é o que antigamente, lá quando eu tirei o exame, eles descreviam como native-like English, né? Que hoje já esse conceito caiu por terra, porque é nativo de onde, né? Mas que é a pessoa que se vira em qualquer situação. Então, independente do que tiver acontecendo, você consegue saber o que falar, a forma certa de falar, as palavras mais precisas para cada situação. Foi claro, não sei se falei demais. Não, não, tranquila. Ah, aí eu já pergunto.
o aluno chega ali com o nível B1. O que você primeiro, mais indicaria para quem que só está tipo, se precavendo, não está precisando de nada às pressas? Você indicaria fazer o PET ou preparar para o B2? Olha, se fosse um aluno que não tem necessidade de comprovar nesse momento, eu indicaria desenvolver até chegar ali no B2 e prestar o B2 First. Porque ele é o primeiro exame com mais peso mesmo de Cambridge. E em questão de valores, todos eles têm mais ou menos o mesmo preço. Então, a não ser que, por exemplo, eu já tive alunos que, por exemplo, trabalhavam em banco e o banco pedia que esse aluno prestasse o B1. Então, a pessoa tinha que prestar o B1. Ok, ela tinha necessidade daquele exame. Mas se for uma coisa assim, para você se precaver e já estar preparado, eu faria o B2, que é mais reconhecido assim, ele é mais requisitado, vamos dizer. Ele prova que você já tem um nível melhor, então você vai conseguir se expressar melhor, enfim, mostrar mais competência no idioma com ele. Melhor visto do que com o PET, né? Vai te oferecer mais oportunidades, vamos dizer. Se a gente, quando a gente Uhum. fala de investimento e de custo-benefício, o B2 First vai te abrir mais portas, vamos dizer assim. Né? O B1 ainda ele é bem mais basiquinho, bem mais Uhum. simples. Até a prova em si ela é bem mais simples. Então, o B2 First ele já é um exame mais robusto, mais, enfim, faz mais diferença, eu acho, no currículo, por exemplo. Tem um peso, né? Tipo, Peso cheguei para a maior. entrevista, já cheguei com um B2, então Isso. já vou ser tratado diferente, É, porque já está comprovado que eu sei inglês. isso, exato. Uma coisa bacana, Beca, que tem os exames de Cambridge, que muita gente não sabe, é que eles têm lá, né, então, a pontuação, apesar de não ser um exame de régua, eles têm as pontuações. É, e se você, por exemplo, você vai prestar lá o B2 First, a nota máxima do B2 First é 180 e já te dá um A. Então, se você ficar entre 180 e 200, no seu certificado você vai receber que você é nível C1. Então, mesmo que você, eu fui lá e prestei o B2 First, e eu fui super bem, então eu Uhum. recebo já no meu certificado que eu sou o nível C1. A mesma coisa acontece se você ficar um pouco abaixo. Então, o B2, ele começa a partir de 160. Se você tirar qualquer coisa entre 140 e 159, você vai ainda receber um certificado dizendo que você é B1. Foi aquela prova, mas disse que é o nível, não da E prova em si, mas um pouquinho abaixo ou um pouquinho isso, um acima. pouquinho acima. Isso para todos. O C1 é a mesma coisa. Se você tirar um A, por exemplo, já vai vir ali escrito no seu certificado que você é um nível C2. Porque um A, por exemplo, um A no B2, ele equivale a um C no C1. Uhum. Então, um A no C1 equivale a um C no C2. Então, você recebe essa, né, vem escrito no seu certificado. É isso que eu ia te perguntar agora, já em relação ao CITU, se é, por exemplo, valeria a pena a pessoa que não tem certeza se ele é CITU ou não, fazer ou focar primeiro na C1 e depois, um tempo depois, ficar para CITU. Ai, gente, eu tenho uma experiência, assim, única com o C2. É que sempre pareceu para mim, assim, né, o The Holy Grail, uma coisa impossível e realmente muito, porque é muito complexo. Então, quando eu converso, tem gente que discorda, eu sei disso, tem muita gente que não concorda comigo, mas, na minha opinião, inglês real life, inglês que você vai usar no seu dia a dia, mesmo como Uhum. professora, ele ainda é o C1. O C2, ele é bem mais sutil, em termos de tudo, assim, de tudo. Eu lembro que eu pegava os exercícios para fazer e eu olhava as palavras e, para mim, elas eram todas iguais. Então, eu tinha as opções lá, escolha a melhor opção, A, B, C ou D. Eu falava, meu Deus, é tudo igual. Porque a diferença entre um e outro é muito sutil, muito sutil. Pra gente que é professora, é maravilhoso. É claro, você não vai usar esse tipo de inglês no seu dia a dia, mas, por exemplo, eu que trabalho com alunos se preparando para C2 e quero trabalhar com alunos se preparando para C1 e quero trabalhar com alunos se preparando para C2, o mínimo que eu preciso ter é esse nível, porque é o que eu quero Sim. trabalhar, né? Mas se eu trabalhasse, por exemplo, só com B2,
Eu não tenho a necessidade de passar por todo o processo de um C2, que das 3 provas, eu sempre falo para os meus alunos, foi a mais puxada para mim. Eu sempre Uhum. fui muito prática, ia super bem, então terminava, já tinha um tempinho ali para respirar, para, né? O sítio não, era quase que o Invigilator lá estava quase tirando a prova da minha mão. Eu falei, deixa eu terminar de escrever. Que ela é puxada, é puxada. É uma super experiência, foi muito válido, eu consegui, né? Deu tudo certo, mas é puxado. Então, se a Então, pessoa tá ali para na quem vai, dúvida, bora de C1. A não um, ser. E precisa de um preparo também, as provas são caras, né? Então você não vai fazer na louca. Ah, sei lá, vamos ver qual é que é. Você vai se preparar, você vai treinar, você vai, uhum. né, até para ter estabilidade emocional na hora de chegar lá, né? Porque tudo que você faz, se você não sabe o que você está fazendo, você fica muito mais nervosa e a chance de dar errado é muito maior. Então você vai com tranquilidade. Uma vez eu ouvi uma outra preparadora, acho que foi do TOEFL, falando justamente sobre isso. Às vezes a pessoa tem o nível, mas o nervosismo é tão grande que a pessoa acaba falhando no teste por conta disso. Porque não se preparou o suficiente, mexe com o sistema nervoso e não tira o nível que ele realmente merecia tirar, Sim, né? total. Eu comentei, eu sempre falo isso com os meus alunos. Eu falo, gente, quando a gente faz aula e se prepara para o exame, mais do que preparar o idioma, do que preparar as estratégias para a prova, tem todo o preparo emocional que vem junto. Então, eles vão desenvolvendo a autoconfiança, eles vão desenvolvendo a resiliência para saber que às vezes vai errar e que não é porque foi super mal nesse listening que no próximo também vai. E a gente vai, assim, construindo aos pouquinhos toda essa habilidade, sabe? Isso é muito bacana, a gente vê o desenvolvimento. Então, eu sempre mantenho um record lá das notas, então quanto ele tirou no primeiro simulado, no segundo, parte por parte, e a gente vê que eles vão crescendo. Isso é muito, muito bacana. E Uhum. exatamente, eu lembro que quando eu prestei o meu BT First, a minha parceira de prova oral, porque é sempre em dupla, né? Se tiver número ímpar, no final é um trio, mas é sempre em dupla. E a menina que prestou comigo tinha morado fora muitos anos. E eu sempre aprendi inglês aqui no Brasil, fui para fora Uhum. até, mas eu não falava inglês quando eu fui para fora. E aí eu pensei, gente, ela vai arrasar e eu não vou saber nada, né? E eu tinha feito todo o preparo. Daí, quando chegou na hora da prova, ela olhou para mim e ela falou assim: o que tem que fazer aí mesmo? Só falar, né? Aí eu, ai, 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 só falar. Resumindo, ela se enrolou toda porque ela ficou nervosa. Ela Não tinha sabia um os nível bom, processos. não sabia como seria, né? Então, assim, quando eu treino os alunos, eu passo tudo para eles, todas as estratégias. Olha, nessa parte você vai fazer isso, nessa você vai fazer isso, nessa você vai fazer isso. Por quê? Se bater o nervoso, as etapas estão na sua cabeça ali, ó. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Qualquer coisa, o frio na barriga vai estar lá, mas você vai ter, né, um esquema para seguir. Uhum. E ela não conseguiu desenvolver a prova exatamente por isso, porque não tinha essa ideia do que era esperado. Uhum. Uma parte boa em relação às provas da Cambridge, que eu sei que tem a própria Cambridge posta muita coisa no YouTube, né? Das provas orais, Tem, que ajuda muito tem, os alunos, né? tem bastante lá, é legal assistir. E eu lembro que quando eu me preparei, eu treinava muito. Na verdade, assim, quando eu me preparei há muitos anos atrás, a gente não tinha essa variedade de recursos que tem hoje. Hoje o recurso é muito maior. Mas eu treinava muito sozinha, então a parte oral, principalmente, eu pegava as fotos e ficava lá, né, marcando o tempo, cronometrando e falando sozinha, e falava, 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 falava. Então, hoje a gente tem muito mais recursos para isso. Você consegue assistir uma prova do começo até o fim, ver como é que funciona, quais são as partes, saber o que é esperado, porque tem também ali a descrição, o que é esperado em Uhum. cada parte. Então, é muito mais, não diria muito mais fácil, mas você tem muito mais oportunidade, muito mais recurso para se preparar. Uhum. E o que que você indicaria hoje, por exemplo, a pessoa tá almejando ali pelo menos um B2, né?
E em que momento você acha que ela deveria começar a se preparar? Olha, Beck, aquilo que eu te falei, e eu sempre falo isso, postei essa semana. Se prepare antes que seja efetivamente necessário. Hum. Então, eu quero prestar. Aí depende muito do nível do aluno, né? Vamos dizer que assim, o aluno, para ele ter consciência de que ele precisa ou de que ele quer tirar um certificado, ele já está pelo menos ali no B1. Porque de repente um aluno que é um A1, pode ser que ele nem saiba ainda da existência dos certificados, de como isso tudo funciona. Então, conforme ele vai se desenvolvendo aí, essas coisas vão aparecendo e ele vai descobrindo esse mundo da certificação. Então, se ele está ali no B1 e ele precisa, né, ou ele quer tirar o B2, eu indicaria pelo menos um ano de estudo, onde a gente vai preparar então, todo o desenvolvimento linguístico e trabalhar com estratégias para a prova mais próximo do final do curso. Mas pelo menos um ano, depende muito do nível que o aluno se encontra. Eu tenho Uhum. muitos alunos que, por exemplo, já vieram para mim com o nível B2, então eles já são B2. A gente fez um curso de 6 meses focado exclusivamente em simulados. Então, a gente faz o simulado, corrige, vê o que está certo, o que está errado, o que tem que melhorar e vai alinhando, e aí eu consigo ter todos esses resultados. Inclusive, uma coisa muito bacana que eu tive quando os alunos efetivamente fizeram a prova e voltaram, deu exatamente o resultado que a gente tinha feito juntos. Então, está bem alinhado, né? O resultado que eles estavam tendo foi bem alinhado com o resultado que eles tiveram mesmo na prova. Isso é muito bacana, né? Quando a gente consegue que o aluno alcance o que ele quer, né? Exato, Eu sei exato. qual é essa sensação também. Não, e é tirar o Ah, melhor deles, né? Eu acho que o mais legal é isso. E eu adoro trabalhar com isso, que eu consigo ver. Eu já tive vários casos. Então, por exemplo, eu tive um aluno que estava travando no writing porque ele não se planejava. Ele sentava, escrevia e na hora faltava ideia. Então, depois dele fazer, a gente examinou todo o processo. É meio que um coaching, sabe? Peraí, vamos ver, como é que você faz? Você senta na cadeira, você põe o lápis no papel, e aí eu consigo avaliar caso a caso, conseguir descobrir, assim, coisas que estavam travando os alunos em áreas diferentes. Isso é muito bom. Porque a hora que você uhum. destrava isso, flui. Agora vamos supor que o aluno, supor que no caso, como eu pego alunos iniciantes, eu sei mais ou menos como é que funciona o que está começando. Supondo ali, o aluno já chegou sabendo que ele vai precisar, porque aquela vaga que ele quer pediu, né? Não tem, a pessoa não tem ainda, mas ela sabe que ela vai precisar. Sabe que vai precisar, tá? Então, vamos supondo que bom, alcancei a 1, que eu chamo básico 2 ali. Uhum. E aí você disse que pro B1, pro B2, mais ou menos ali um ano preparando para ter certeza que vai ganhar aquela prova. Só que a pessoa não está nem no B1 ainda, está ali no A2. E aí? Aí tem que continuar estudando o General English, né? Aí não adianta você se preparar para uma prova se você ainda não tem o nível dessa prova. Aí são assim, tem a questão financeira, que você vai perder dinheiro. Tem a questão emocional, que você vai passar um nervoso desnecessário, porque você vai chegar lá para fazer uma prova sem entender o que está se passando. Um texto que você não vai entender o que está sendo pedido. Uhum. Então, a ideia é que sempre você tenha o nível para determinada prova. Então, sei lá, o aluno é um A1, no mínimo estudar até um B1 e investir esse tempo mesmo, porque é isso, né? É um investimento. É um investimento de tempo, é um investimento nos estudos que precisa ser feito. A gente não chega e vai prestar vestibular quando sai do Fundamental 1. Quer dizer, você precisa se preparar para isso. Então é a mesma coisa, você tem que se preparar. Ah, por que que eu fiz essa pergunta? Porque eu sei que tem muito aluno por aí, que é aquele aluno que eu quero para ontem, né? Então, são a mesma galera normalmente que já chega, não tem nível zero, já chega perguntando se a pessoa dá certificado. Começou nem o beabá, já quer saber se vai Você ter quer o certificado no certificado. final. Então, eu acho que é muito interessante o aluno ter.
isso em mente, que aquele processo vai levar um tempo, e até ela se preparar para conseguir, de fato, o certificado que seja válido, né, e não perder o tempo dela, ela tem Sim, que internalizar essa ideia justamente de eu vou precisar primeiro alcançar o nível para sim. depois É, focar até mesmo na vaga que pede o intermediário, pois né? é. Pois é. Por isso que a gente estava comentando e que eu digo, leva tempo. Portanto, comece antes de precisar. Porque hoje em Uhum. dia, que todo mundo precisa ter inglês, é fato, né? Isso a gente não precisa nem discutir. Isso é fato. Então, estude. Comece estudando inglês e desenvolva o seu nível de inglês para quando você precisar prestar a prova, você já tem um nível bom para efetivamente prestar essa prova. Mas não adianta querer fazer as coisas na pressa e no desespero. Não dá para, do nada, né? É a mesma coisa eu pegar uma tela e querer pintar uma coisa maravilhosa. Eu não faço ideia por onde começar. Em 2 meses eu vou conseguir? Não, vai levar tempo. Tudo requer tempo, né? Então, é, nessa era em que tudo é, né, instantâneo, o conhecimento ele leva tempo. E aquela coisa do certificado também é assim, né? Ah, tá, eu quero um certificado. Tá, mas me conta, para que você quer o certificado? Né? Como você falou, se for para questão de horas da faculdade, ok, é válido. Mas independente de onde esteja seu certificado, se você for fazer uma entrevista de inglês, a mentora aí, hello, Cami! Se você for fazer se você for procurar um trabalho, independente do certificado, você pode colocar lá um certificado de 1.200 horas. Provavelmente você vai ter que passar pela entrevista. E aí? Porque o papel aceita tudo, né, Beca? Ah, papel pode dizer, tipo, meu certificado está dizendo que eu finalizei o avançado, mas não Não fiz é? prova para isso, né? Pois é, papel aceita tudo. Agora vamos ver ali, né? Como é que a gente prova isso? E eles vão fazer a entrevista. E aí, na hora da entrevista, se travar. Então, por isso que tem que ter, sim, o nível para poder prestar a prova. Uhum. Eu mesma, uns anos atrás, pouco antes da pandemia, cheguei a comprar material, ia me preparar para o C1, e já justamente como uma forma de preparo psicológico, conhecer a prova para realmente focar depois no CITU. Só que o tempo foi passando, aí eu comecei a pensar, vou me preparar diretamente depois para o CITU, mas aí veio a pandemia, foi atrasando tudo, e eu fico assim, não vou fazer a prova agora, porque eu tenho justamente me preparar para isso, né? Uhum, uhum. Até E mesmo você como tem contato todos os dias, né? todo dia. Todo dia eu tenho contato com inglês, se não é dando aula, é assistindo alguma coisa, é lendo alguma Sim. coisa. Uhum. Também fiz a viagem, fiquei fora, tive aula, mas eu sei que tem que ter um preparo. Não adianta eu chegar lá, vou arriscar. Não, vou perder dinheiro. É exatamente isso, tem que ter um preparo por conta de toda essa estratégia. Então, por exemplo, o áudio, eu lembro que na prova do sítio mesmo, mais difícil do que o áudio em si, e isso acontece até no C1, estava discutindo com uma aluna também. Mais difícil do que o áudio são as perguntas. Então, você tem que interpretar a pergunta, o que exatamente eles querem saber ali, para você ver o que você precisa prestar atenção para ouvir e responder. Então Uhum. não é só saber, tá, ok, eu ouço, eu leio, eu escrevo, bora lá. Mas o que é esperado de mim nesse nível especificamente, né? Ah, E uma coisa que puxa um pouco, principalmente quando a gente fala de preparar para o exame, eu tive uma grande dificuldade quando eu quis prestar o meu CITIU. Eu sou de uma cidade muito pequena e na época a uhum. gente não tinha ainda online courses, né? Quer dizer, isso foi, 10 anos atrás, foi. E aí eu sentia muita dificuldade para saber, por exemplo, sobre o speaking e sobre o writing. Eu não tinha ninguém para corrigir para mim. Então eu já era professora, eu fazia ali, mas eu não tinha ninguém que me orientasse. Olha, Débora, aqui tá bom, aqui você precisa melhorar. Então eu corri atrás e consegui achar uma professora aqui que já tinha tirado a prova e que tinha ido muito bem e que me ajudou.
Hoje a gente tem uma possibilidade muito maior, né? Com as online classes, você encontra professor de todo lugar para te ajudar nesse processo. Inclusive, tem professores que trabalham só com professores para isso, que é Uhum. maravilhoso e que é realmente é isso, é um processo. Quanto mais avançado você vai, mais sutil vai ficando essa questão, porque no começo é muito certo ou errado. Então, quando você trabalha com intermediário, ou é certo ou é errado, Sim. ou, né, é visível. Aí no Ou tem C1, sentido ou tem. exato. Aí o C1 as coisas já começam a ficar mais sutis, assim, você já tem que, peraí, que vai com o que aqui? Qual preposição que segue esse verbo nessa situação? Então, quando chega no C2, aí é mais específico ainda. Então, é mais direcionado. A gente precisa de Ah, ajuda mesmo. te fazer uma pergunta um tanto quanto desafiadora, vamos dizer assim. Bora. Eu sei que tem alunos como eu, ou acho que em muitos casos até mais do que eu, acho que porque eu ser teacher hoje em dia tem melhorado um pouco essa situação. O que acontece? Eu tenho um leve certo desvio de atenção, déficit de atenção. Então, tô ouvindo alguma coisa, daqui a pouco eu dei uma fugida ali e depois tenho que voltar a focar de novo. E a mesma coisa quando eu tô fazendo um momento de escrita, que pode ser que acaba comendo uma palavra ou outra ali, achei que escrevi e não escrevi. Uhum. E o que que você indica para alunos com esses casos? Por exemplo, na parte de audição, eu já tive muita gente assim que, nossa, se perdeu. Gente, o segredo é foca. Não se perde, pelo amor de Deus. Porque é muito rápido. Ainda no UFC você escuta duas vezes, o TOEFL é uma vez só. Então, por favor, não se perca. E não dá nem tempo de devagar, na minha opinião, pelo menos, porque assim, você vai ler as perguntas. Eu sempre indico para os alunos, gente, leiam as perguntas e sublinhem as palavras mais importantes. E quando você ouvir, que você voltar para ler a pergunta, você foca só naquelas palavras que você sublinhou ali. Então, isso já te dá um foco, né? Você tem o papel para ler, você está ouvindo, não dá tempo de você pensar o que você vai almoçar depois. Você está, né, centrada ali. I hope. E no writing, se de repente você deixar uma palavrinha escapar, mas a sua escrita ela for coerente, ela for concisa, ela demonstrar uma fluidez, né, for, enfim, de acordo com os parâmetros, você não vai ser penalizada porque uma palavra você esqueceu de colocar, né? Uhum, Então, quanto a isso, eu falo que uma coisa bacana dos exames internacionais, que eu aprendi depois que eu me tornei Speaking Examiner, é que a gente vai sempre focar no que o aluno consegue fazer, uhum. rather than aquilo que ele não consegue. Então eu achava assim, ah, meu Deus, mas eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir fazer isso, eu vou mal aqui, o examinador vai achar que eu sou terrível. É o oposto, a gente olha sempre pelo lado positivo, tanto que nos descriptors que a gente tem ali, fala exatamente isso. Então, o aluno consegue isso, isso, isso. O aluno consegue isso, isso, isso. Eu vou avaliar o que o aluno faz e não o que ele deixou de fazer. Uhum. Isso tira uma certa pressão, né? Deixa você mais confortável. Olha o Não lado é, positivo. não é, por exemplo, um Enem na vida que faltou um pouquinho para poder passar Às naquela vezes, faculdade. às vezes acontece, às vezes é um pontinho. Eu tive aluno que ficou muito bravo, que assim, não tirou B2 por um ponto, ficou no B1. Ai. Tirou 139. 139 não, 159. 159. Faltou um Mas pontinho. Acontece. aí olhando os pontos fortes, não, você já conseguiu fazer tal coisa. Né? Veja bem, já foi quase lá. Foi um pontinho só, podia ter sido um ponto e você nem ter pego o certificado. Então, você conseguiu um B1 e depois você pode tentar de novo também, né? Então, prestei, não estou satisfeito com a nota que eu tirei, nada impede que você tente de novo depois e faça, se isso for importante para você, se você realmente quer aquele certificado daquele nível, faz a prova de novo depois. E já vai saber que depois já a atenção não vai ser a linha na trave, vai ser sempre Sempre, bem sempre. uma pontuação bem maior.
Quando eu preparo os meus alunos, eu sempre falo, eu sempre brinco que eu quero ter um golinho do nervoso ali, sabe? Então eu falo para eles, a gente tem que se preparar sempre para mais do que aquilo que você precisa. Porque se qualquer coisa der errado, você tem uma folguinha, né? Correto. Então mesmo nervoso, essa coisa toda, se qualquer coisa der errado, você tem uma folguinha. Você viu meu pequeno aqui? Não estou Vi só a sozinha. cabeça passando. Ele já apareceu. Então, para encerrar, Débora, eu gostaria de perguntar se você tem alguma coisa, alguma dica que você queira dar tanto para os meus seguidores quanto para os seus, né? Porque eu sei que são públicos diferentes, né? Mas o que que você deixaria tanto para os meus para futuramente pensar no preparar e aquela dica de ouro para os seus seguidores também que estão que estiverem aqui assistindo. Beca, eu acho que o principal é o seguinte, é aquilo que a gente já comentou. Então, não esperem a última hora. O principal é isso. Se você já fala inglês, né? Já tem um nível bom, se prepare já. Já tenha isso na manga para quando você precisar. E se você ainda está no começo, está no processo, respeite o tempo de preparo do processo. Então, passe por todo esse aprendizado e a construção da língua mesmo, que é muito importante, essa base é importantíssima. E quando você chegar ali no B1, você começa realmente a pensar em ir para fazer o seu exame. Uhum. Né? Eu acho que. Desculpa o barulho, ele entrou aqui e aí você já viu, né? Criança não tem como. Não, a gente até tenta controlar, mas tem hora que não consegue. Então, tudo bem. Então, já vou deixar aqui o meu agradecimento para você. Obrigada por ter aceito o meu convite. Amei esse papo nosso. Então, espero que em Ai, adorei breve, também, foi um super prazer. espero em breve novas parcerias, novas lives, quem sabe outros Com assuntos. certeza! Estamos juntas! Então, é isso, obrigado. Agradeço também todo mundo que apareceu por aqui. Eu sei que tem gente que acaba entrando e saindo que não consegue ficar até o final, mas como a live vai estar gravada, eu sei que tem gente que vai tirar o tempinho para poder assistir depois. É isso aí. E qualquer dúvida, Beca, que surgir, se alguém perguntar alguma coisa, fico à disposição. Se alguém também quiser me perguntar em direct message, fique à vontade. Eu tenho o curso preparatório. Se você já olha o merchan, se você já é B1 e quer se preparar para prestar o B2 no final do ano, eu tenho um curso começando agora em fevereiro. Então, para trabalhar exatamente durante esse ano, né, se preparando tanto linguisticamente quanto as estratégias da prova, então esse ano todo de preparação. E no caso, se a pessoa precisar, por exemplo, de uma conversação mais avançada, já tem um nível B2, de B2 a C1, e quiser, porque a gente sabe que não pode parar, né, Beca? É que nem exercício físico, você tem que treinar sempre. Né? Eu mesma, daqui a pouco, estou entrando em alguma turma dessa de alunos avançados aí, só para poder manter Eu me a matriculei num prática ali. POS C2, me matriculei num C2 Plus, que a gente tem que estudar, não pode parar. Então eu começo também, semana que vem, com o Sérgio Pantoja, que é o meu guru do inglês. Começo com ele semana que vem. E é isso, então eu vou trabalhar, eu tenho um grupo também só de conversação avançada, onde a gente vai trabalhar então um vocabulário mais avançado, aquela gramática também mais sutil e mais avançada, né? Então, pós-B2 é o que a gente vai trabalhar. Então, se alguém tiver interesse, estamos aí. Já corre lá, eu já vou deixar marcado aqui também embaixo. E muito obrigada, Débora. Obrigada, Rebeca, foi um prazer. Prazer foi meu também. E see you next time. See you next time. Bye bye. Bye.